Graça e paz, povo de Deus. Que bom que estamos juntos em mais um domingo, cada um nas suas casas. É um tempo diferente que estamos vivendo, mas sabemos que logo isso passará. E nós vamos louvar e exaltar ao Senhor, iniciar essa experiência de adoração num culto diferente, um culto de ceia, onde vamos estar com as nossas famílias, celebrando o nosso Deus, o nosso Salvador. Então chama todo mundo, junta a sua família e vamos louvar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o Deus grande, o Deus todo-poderoso. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Senhor, declaramos que Tu és o Deus grande, poderoso, que Tu estás, Deus, no controle de todas as coisas. Entregamos ao Senhor a confiança, entregamos ao Senhor o nosso descanso, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso, e engrandecemos o Teu nome. Tu és o nosso Deus. Declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
dia especial nós celebramos o amor do Senhor por nós. Um amor incomparável, um amor de Pai sobre todos nós. Aleluia. Vamos cantar juntos? Gente, tens ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos dizer que nós somos sua herança e Ele o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Diga isso. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
esse amor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se mudar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus.
graça e a paz de Jesus a todos os nossos irmãos, a Igreja de Cristo Jesus espalhado por toda a nossa nação e aqui no Brasil e fora do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos via online, desta vez celebrando o culto da ceia. Como vocês podem ver, é um culto um pouco diferente. Na verdade, é um culto inédito, por via das circunstâncias a que estamos nesta noite, neste domingo, após um domingo de jejum nacional. Estamos celebrando a ceia do nosso Deus. Bem-vindo a este culto, que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor alcance o seu coração, onde quer que você esteja. Desde já, eu quero convidá-lo a preparar a sua ceia na sua casa, com a sua família, o seu vinho, né, o suco de uva, o pão, porque no final desta palavra vamos estar juntos em família, celebrando esse memorial que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por essa razão, nós queremos falar de um tema muito importante e um tema atual, que fala transformado pela provação. A provação sempre ela tem o intuito de nos transformar. Mas eu quero orar antes com você e pedir que Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, fale aos nossos corações, edifique sua igreja, através deste ensino, o ensino da palavra do nosso Deus. Feche seus olhos com sua família, pegue na mão, se está próximo da sua esposa, dos seus filhos, e ore conosco. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Pai de misericórdia, Pai de amor, o que controla, o que domina os céus e a terra, te louvamos por esta oportunidade de estarmos anunciando a tua verdade, aprendendo da tua palavra. Nos ajude a compreendê-la hoje à noite e fale aos nossos corações, no coração de todos aqueles que estão ouvindo por este meio de comunicação. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Queremos enfatizar, meus amados, esse texto que está lá em 2 Coríntios 4:17, está aqui no nosso quadro, na nossa tela. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Veja bem, há uma produção de glória, há um resultado de glória, mesmo nos nossos sofrimentos. Olhando para Jesus e para a ceia, verificamos o que o seu sofrimento produziu para nós. Graças ao seu sofrimento no Calvário, nós fomos salvos, lavados, perdoados, e hoje somos a Igreja de Jesus Cristo. E já há um autor chamado Guyon disse que o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. O fogo do sofrimento é quem produz o fogo da santidade. Amados, Deus, como sabemos, tem propósito em tudo que Ele faz. Tudo, não é? Mesmo nas adversidades que o mundo passa, que nós passamos, Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Ele usa cada circunstância para desenvolver o nosso caráter. E Ele, por certo, nesse tempo, está desenvolvendo o meu e o seu caráter, usando as circunstâncias pelas quais passamos. Na verdade, Deus se utiliza muito mais
das circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus. Sim, semelhante a Jesus. E o nosso alvo é Cristo, esse que morreu na cruz por nós. Jesus, ele mesmo alertou de que nós, neste mundo, teríamos aflições, muitas aflições. Ninguém é imune, ninguém está imune às aflições. Preste bem atenção, ninguém está imune à dor, ninguém está livre da dor, livre do sofrer. Ninguém tem a oportunidade de atravessar esta vida sem passar por problemas. E a vida é uma série de problemas. Parece-me que eles estão em filas. Nós vencemos e logo tem o outro. E logo chega outro. É assim a vida. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre este assunto, porque é o que nós temos pregado aqui na igreja, a respeito de que a vida traz as suas dificuldades. A vida não é mar de rosas, nunca foi um mar de rosa para Jesus e nunca será um mar de rosa para aqueles que acreditam e que seguem os ensinos do Mestre. Então, nem todos os problemas são graves, mas todos eles são importantes para firmar o nosso caráter. São importantes no processo do meu e do teu crescimento espiritual. Pedro, ele nos assegurou de que problemas são normais, fazem parte da nossa existência. Ele fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos, diz ele, queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes, diz ele, que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. As provas, segundo Pedro, não são coisas estranhas. Nós sabemos que elas fazem parte do nosso cotidiano. Nós sabemos porque a palavra tem nos ensinado que as provas não são coisas estranhas. Já foram reveladas por Deus para nós. Deus se utiliza dos problemas para que eu e você nos aproximemos dele. Os problemas têm essa vantagem de aproximar eu e você do próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele, o Senhor, resgata o de espírito abatido. No Salmo 34, versículo 18. Ele está perto dos que têm esse coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Então, Deus está perto de cada um de nós neste momento. Nós cremos, meus amados, que as mais íntimas e profundas experiências de adoração ao nosso Deus ocorrerão sempre, não é? Sempre e provavelmente nos dias mais sombrios. Parece-me que quanto mais sombrios são os dias, nós teremos mais profundas e mais íntimas experiências de adoração, de comunhão com o nosso Deus. Quando o coração estiver partido, nós estamos perto de Deus. Quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor foi intensa, nós estamos mais próximo do nosso Deus. Nos dias em que você decidir buscar de fato somente a Deus, é durante os períodos sombrios da vida, os períodos que nós aprendemos a fazer orações mais sinceras, são nos períodos sombrios. Orações sinceras, orações honestas. Eu
contemplei, e você deve ter contemplado também pela internet, quantas pessoas nos dias atuais orando, se prostrando nas ruas, pedindo que Deus ajude a nação, ajude a banir da nação esse vírus. Quando sentimos dor física, quando sentimos dores emocionais, não temos disposição nenhuma para orações superficiais. Na verdade, hoje não há espaço para orações superficiais. Quem está vendo as pessoas, não é? Que estão buscando a Deus intensamente, entende muito bem o que estou falando. Alguém disse que quando a vida é um mar de rosas, nós podemos passar o tempo adquirindo apenas conhecimento, tentando imitar o próprio Jesus. Mas é somente ao sofrer que nós o conhecemos. Como disse Jó, não é? Antes eu ouvia, eu o conhecia só pelo o ouvir. Hoje eu conheço pessoalmente, pelo sofrimento. Meus amados, no sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de uma outra forma, de nenhuma outra forma. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender totalmente dele, em vez de confiar em nós mesmos. O apóstolo Paulo deu um profundo testemunho sobre isto. Ele disse, 2 Coríntios 1, versículo 9: sentimos que estamos condenados à morte, e percebemos como éramos fracos demais socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nos colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Como é bom colocar nossa confiança e dependência somente nas mãos do Senhor. Você, de fato, nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Hoje, tudo que nós temos, irmãos, é Deus. Tudo que nós temos hoje é Deus. Ainda que os homens não saibam o que fazer, não tenham a capacidade de descobrir antídotos, Deus é tudo que eu e você temos. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão do nosso Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é sempre filtrado pelo nosso Deus. Eu creio que Deus está filtrando tudo isto hoje, porque tem afetado de uma forma ou de outra os seus filhos. O Pai está filtrando tudo hoje. Creia nele. Tudo está debaixo do seu controle. Ele está filtrando. Ele pretende usar tudo isto, meus amados, para o meu e para o seu bem. Mesmo que Satanás ou outros tencione o mal, usá-lo para o mal, Deus vai sempre usar para o bem. Se o Senhor tem controle total de qualquer situação, até mesmo os acidentes são apenas circunstâncias desse plano maior de Deus para a minha e para a sua própria vida. Tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Sim, tudo. O apóstolo Paulo explica porque lá em Romanos capítulo 8, versículos 28 e versículo 29. Leia comigo no quadro, na tela, e anote.
diz o apóstolo Paulo, sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem de todo aquele que ama a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhante ao seu Filho. Veja que o nosso alvo é sermos semelhante ao Filho, semelhante a Jesus. Nosso alvo é Cristo, como diz bem o apóstolo Paulo. Mas vamos compreender melhor esse texto que tem sido um dos textos menos compreendidos, não é? Equivocadamente interpretado na Bíblia. Primeiro, o apóstolo Paulo não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. Não é isso que diz aqui, de forma nenhuma, não é? Também o texto não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Não é isto que o texto está dizendo. Até porque na vida há muitos finais infelizes. Há muitos finais que não são felizes, amado. Vivemos no mundo caído. Preste bem atenção sobre esta verdade. O mundo em que eu e você vivemos, no mundo em que a igreja vive hoje, é um mundo caído. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. Então, vivemos em um mundo caído, como diz a própria palavra de Deus. Somente no céu, repito, somente no céu, tudo é perfeito, da forma que Deus quer. Fale comigo, somente no céu, tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a fazer aquela oração padrão, não é? Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Seja feito a tua vontade na terra como é no céu. Porque é somente no céu que tudo será perfeito, como diz a palavra do nosso Deus. Para compreender melhor esse texto de Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, vamos destacar algumas frases importantes. Primeira frase, sabemos. Diz o apóstolo, sabemos. Meus amados, nós sabemos. Nós sabemos. Nossa esperança em Deus. Nossa esperança em Deus, em tempos difíceis, não é fundamentada em pensamentos positivos. Nossa esperança em Deus, em tempos difíceis, não é fundamentada em anseios, não é fundamentada em um otimismo natural. Diz o apóstolo Paulo, é uma certeza. Nós temos convicção, nós temos certeza, e é fundamentada na verdade de que Deus tem pleno controle sobre o universo, e Deus ama a cada um de nós. Nesse tempo difícil que estamos passando, Deus está tendo todo o domínio e todo o controle, assim como Ele teve domínio sobre cada passo que Jesus estava dando, cada sofrimento que Ele passava, cada injúria, decepção que Ele passou, cada traição, cada dor que Ele passou. Assim o nosso Deus tem domínio de tudo, e nós temos a certeza, nós sabemos. A segunda palavra que eu quero destacar hoje é que Deus age, como diz o texto, não é? Por que Deus age? Porque há, meus amados, um grande projetista por trás de tudo. Louvado seja o Senhor por isto. Eu e você temos um grande projetista
que está por detrás da ciência, da criação, por detrás de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Nossa vida não é resultado do acaso. Não, nós não somos resultados do acaso, resultados do destino, resultado da sorte. Não. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É de Deus a história. É Deus quem controla o leme do meu e do teu barco. Diga aí, juntamente com a sua família: é Deus quem controla o leme da minha vida, da minha família, dos meus filhos. É Deus quem controla o leme do nosso presidente, da nossa nação. Nós cometemos erros, somos falhos, mas Deus jamais. Deus não comete erros. Jamais Ele pode cometer erros, porque Ele é Deus. A outra palavra que eu quero destacar hoje é em todas as coisas. Em todas as coisas. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida envolve tudo, irmãos. Veja bem, tudo, em todas as coisas que acontecem comigo e com você, inclui erros, inclui pecados, inclui mágoas, assim como Jesus. Havia um plano de Deus em tudo que acontecia com ele. E acontecia, e o plano envolvia a cruz do Calvário também. Mas o plano de Deus ainda inclui, sim, por que não? Doenças, dívidas, acontecimentos infelizes e mortes de pessoas até queridas. Deus pode fazer o bem aflorar. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Lá no Calvário, o bem aflorou. Jesus pôde aconselhar. Jesus pôde amenizar a dor até mesmo dos seus parentes. Jesus perdoou pecados na cruz, amou os perdidos, orou por eles e orou até pelos seus inimigos. Isso é caráter do nosso Deus, fazer aflorar o bem no meio das piores adversidades. Eu sei que Ele, pelo seu poder e amor, está fazendo isto agora no nosso meio. Nada acontece de forma isolada, de forma isolada ou de forma independente. Os fatos da sua vida sempre vão agir, meus irmãos, minhas irmãs, em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que nos tornarão semelhantes a Cristo. O desejo de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Para fazer, por exemplo, um bolo, né? A minha esposa, ela usa alguns ingredientes, como ovos, não é? Como a manteiga, não é? Utiliza sal, açúcar, etc. Esses ingredientes, se ingerirmos de formas independentes, isoladas, eles terão um sabor, vamos dizer, desagradável. Mas quando a minha esposa faz um bolo, não é? Junta esses ingredientes, no final se torna um bolo saboroso, um bolo gostoso, um bolo agradável. Veja bem, se nós entregamos a Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas experiências, sejam elas horríveis, desagradáveis, Deus vai misturá-las
para que se tornem agradáveis. Aqui está o conselho. Deixe Deus trabalhar nas suas experiências, mesmo que sejam desagradáveis, para torná-la agradável. Assim foi com Jesus. Humanamente olhando para Jesus, as experiências foram duras, sofredoras. Homem de dor, que padeceu como ovelha indo ao matadouro. Mas Deus misturou tudo isto e tornou essas experiências agradáveis e promoveu a nossa salvação, perdão dos nossos pecados, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Outra palavra, para o bem. O que acontece, segundo o texto que Paulo escreveu aos Romanos, é para o nosso bem. Para o bem. Para o bem. Veja bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal ou cruel. Mas Deus, Ele sempre foi, sempre será especialista em extrair o bem de tudo. Ele extrai o bem de tudo isso, transformando até mesmo maldição em bênçãos. Assim foi com Jesus. Na genealogia oficial de Jesus, destacam-se pelo menos quatro mulheres. Escute bem, 4 mulheres destacam-se na genealogia de Jesus. Primeira, Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Diz a história que Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe, diz a palavra, era prostituta. Ruth nem mesmo era judia. Ela infringiu a lei ao casar-se com um judeu. Betseba, como sabemos, cometeu adultério com Davi, o que acabou causando a própria morte do seu esposo. Essas mulheres, meus irmãos, não são exatamente, eu diria, excelentes. Uma reputação excelente. Mas Deus converteu o mal em bem. Ele é especialista. E nós sabemos que Jesus tem a sua origem nessas linhagens. O propósito de Deus sempre será maior do que nossos problemas. O propósito de Deus sempre será maior do que os nossos sofrimentos e até mesmo maior do que os nossos pecados. A última frase desse versículo diz: daqueles que o amam, os que foram chamados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Podia dizer, todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas é por causa desse propósito. E Ele diz: o propósito de Deus é para aqueles que o amam. O bem de Deus é para os que o amam. As bênçãos de Deus é para os que o amam. A proteção de Deus é para aqueles que o amam, os que foram chamados por Ele. Em segundo e último lugar, dentro desse pensamento de que nós somos forjados no caráter, nós crescemos com as provações, somos restaurados pelas provações.
é que, edificando um caráter semelhante ao de Cristo, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos salvos, mas que nós tivéssemos também um caráter semelhante a Ele. Meus amados, não basta só dizer, eu sou salvo, e não trabalhar no caráter, não ser forjado no caráter, não ser edificado no caráter. Somos como joias, sim, moldadas pelo martelo da adversidade. As adversidades pelas quais passamos, eu tenho plena convicção que elas forjam, elas moldam o nosso caráter. Eu penso que se o martelo do ourives, do joalheiro, não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, o ourives vai usar uma marreta. E se nós continuarmos a sermos obstinados, a não querer ser moldado, a não querer tirar as arestas, o ourives vai pegar uma britadeira. É assim que Deus faz. Se o martelo não der jeito, usa a marreta. Se a marreta não funcionar, ele pode usar uma britadeira para moldar o nosso caráter, a nossa vida. Ele vai usar o que for necessário para que eu e você tenha o mesmo caráter de Cristo. E nós precisamos compreender essa ação de Deus. Amados, cada problema tem sido uma oportunidade para a edificação do caráter. Pense por esse lado. E quanto mais difícil for a situação, maior o potencial do desenvolvimento dos músculos espirituais e das fibras. Deixe Deus desenvolver esses músculos espirituais. Deixe a Deus desenvolver essa fibra moral da sua vida, mesmo experimentando momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 5, versículo 4: sabemos que essas tribulações produzem paciência. Diz mais: e a paciência produz caráter. A paciência produz caráter, na minha tradução. Romanos 5, 3 e 4. O que acontece exteriormente na vida de uma pessoa, ou na nossa vida, não é tão importante. Não é mais importante do que aquilo que acontece no interior de cada um de nós. Deus está trabalhando no interior, dentro de você. As circunstâncias da vida são temporais, mas o nosso caráter é eterno. Repita comigo isto: as circunstâncias da vida são temporais, mas o nosso caráter, ele é eterno. Vamos cuidar do nosso caráter e vamos trabalhar para termos o mesmo caráter de Cristo Jesus. O mesmo caráter de Cristo Jesus. A Bíblia, meus irmãos, constantemente ela compara as provações ao fogo. Sim, ao fogo. Ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. O apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé
vale mais que ouro. A nossa pureza de fé, provada pelo fogo, vale mais do que, diz o apóstolo Pedro, do que o ouro. Foi feita a seguinte pergunta para um ourives. A pergunta foi a seguinte: como é que o Senhor sabe que a prata é pura? Quando você fabrica a prata, como é que o Senhor sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando eu olho para a prata e eu vejo a minha imagem na prata. A minha imagem na prata. Meus amados, veja bem, quando você é refinado por esse fogo, refinado pelas provações, as pessoas verão o reflexo de Jesus em você. Elas precisam ver o reflexo de Cristo em mim e o reflexo de Cristo em você. Mas isso só acontece quando o ourives maior, que é o Senhor, tratar e trabalhar nossas vidas como trabalhar com a prata, para que o reflexo de Cristo esteja em cada um de nós. A ceia nos ensina justamente isto, meus amados irmãos, os que estão nos ouvindo nesta noite tão ímpar, tão especial. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas vão ver a imagem de Cristo em você, a imagem de Jesus em você. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Nosso alvo é Cristo, nosso modelo maior é Cristo Jesus, e Deus quer que sejamos semelhante a Ele. Por isso, Deus nos fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. E Cristo passou por solidão, Cristo passou por tentações, Cristo passou por estresses, críticas, Cristo passou por rejeições, em muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer o Pai por meio do sofrimento. E muitas vezes as pessoas só aprendem obedecendo o Pai por meio do sofrimento, pelo qual também são aperfeiçoados. Então, por que Deus nos impediria de passar por aquilo que permitiu que o seu filho passou? Se Deus permitiu que o seu filho passou pelo sofrimento, por que Ele impediria que eu e você passássemos? Tem propósito. E vamos aprender a obedecer mais o nosso Pai. Finalmente, Paulo afirma, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Passamos exatamente por tudo que Cristo passa. Se passamos tempos difíceis com Ele, então certamente passaremos por tempos agradáveis com Ele. Nossa alegria é que passaremos tempos agradáveis com Cristo, tempos felizes com Jesus. A igreja deve se alegrar, que se nós passamos por tribulação, por problemas, por angústias, por incertezas, pelos problemas e momentos difíceis que Cristo passou, nós também, segundo o apóstolo Paulo, passaremos tempos agradáveis com Ele. Aleluias, glória a Deus por isto, porque nossa esperança é Cristo. No mundo mal, nossa esperança é Cristo Jesus. Assim, que Deus nos abençoe. E esta ceia que agora vamos realizar, ela deve ser realizada com esse entendimento, meus irmãos, com essa compreensão de que nós precisamos
ser igual a Cristo, ter a mesma mente de Cristo Jesus, passar por um momento difícil com a mesma consciência de Cristo, sabendo que estamos sendo aperfeiçoados, especialmente no nosso caráter, no seu caráter, e estamos sendo processados pelo ourives maior, estamos crescendo, estamos conquistando. O nosso Deus está filtrando tudo o que está acontecendo, e tudo vai cooperar para o nosso bem, o bem daquele que ama o Senhor e persevera amando a Ele. Aleluia, amém, glória a Deus por isto. Agora, junto com a sua família, por favor, apanhe o pão, apanhe o vinho, e nós vamos celebrar juntos com a família. De fato, eu lembro muito bem quando Deus mandou o povo lá no cativeiro reunir a família, e o sangue seria passado nos umbrais da porta. Eu estou me reportando para esse tempo para saber, para informar que é a primeira vez que assim fazemos uma ceia em casa, juntos com a família, declarando que a família é do Senhor Jesus. Nossa casa é do Senhor Jesus. Nossa casa é protegida pelos anjos do Senhor. E diz a Bíblia que praga alguma chegará em nossa casa, a casa do povo de Deus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos declarando que queremos ser igual a Jesus. O nosso alvo é Cristo, o nosso modelo maior é Cristo Jesus. Assim como Ele venceu as tentações, assim como Ele venceu as más influências, assim como Ele venceu a ação do diabo, o diabo o tentou de muitas maneiras, assim como Ele venceu os inimigos, Ele diz assim também: a igreja vencerá. Assim nós venceremos e passaremos por qualquer fase crítica da história, confiando plenamente no poder de Deus, tendo nossa vida consagrada totalmente a Ele. Ao ceiar nesta hora, medite nessa palavra e declare que você realmente será como Jesus. Você vai com certeza obedecer a Cristo. Você vai trabalhar para isto, vai se esforçar para isto, até a vinda do Senhor Jesus, quando Ele diz que vem buscar a sua igreja. Creia que Deus está contigo. Creia que tudo que está acontecendo é filtrado por Deus, e Deus terá propósito em tudo isto para nos abençoar e para nos fazer nos alegrar com Cristo Jesus. Se com Ele nós padecemos, se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos, com Ele prosperaremos, com Ele conquistaremos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pelo ensino da Tua palavra, e nós temos a consciência, Pai, e sabemos, temos a certeza de que a nossa confiança está em Ti. Nós temos a convicção de que o Senhor está na direção de todas as coisas, e com o Senhor nada nos faltará. Mesmo vivendo neste mundo mal, temos a plena certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Assim como o Senhor foi com Jesus, momentos mais críticos, dolorosos da sua existência, o Senhor é conosco, e o Senhor jamais nos abandonará. Assim como nós sofremos hoje neste mundo mal com Cristo, com Ele nos alegraremos, com Ele nós reinaremos. Que o Teu povo, Pai, que está ouvindo essa palavra,
Consagre a sua vida a Ti, mais e mais. Uma vida santa, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida, Pai, de obediência a Ti, esperando pelo noivo, por Cristo que vai vir buscar a sua igreja. Em nome de Jesus oramos, hoje e para sempre. Amém. Agora, junte a sua família, apanhe então o cálice, apanhe o pão, e eu quero dizer que a Bíblia diz que este pão e este vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, aquele que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, vencendo as trevas, vencendo o diabo. Ele disse: assim como ele venceu, nós venceremos. Ele diz: coma o pão e beba o vinho em memória de mim. Como o pão e bebo o vinho até que eu volte. Em nome de Jesus, como o pão e bebo o vinho. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu povo, espalhado por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. A graça e a paz de Cristo a todos. Amém.
sobre as nossas casas, Deixa o céu sobre as nossas famílias, Senhor. Vem com o teu reino sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Sempre